Salve pessoal, tudo bem com vocês? Hoje tô aqui trazendo para vocês o tratamento de imagem que eu aprendi ao longo de um ano como designer esportivo. Foram muitas tentativas até chegar nesse resultado. Então eu reuni todo o meu conhecimento e trouxe essa aula gratuita para vocês. Nesse momento vocês estão vendo o antes e depois dessa imagem do Felipe Melo. Antes sem o tratamento e depois com o tratamento, para vocês realmente verem que essa técnica é profissional e vai agregar muito nas suas artes. Sem mais delongas, vamos iniciar. A primeira coisa que eu faço é adicionar um fundo verde escuro. Eu faço isso porque o fundo transparente me incomoda bastante, então o fundo escuro é mais confortável aos meus olhos, além de me permitir enxergar possíveis erros com facilidade, porém é importante destacar que essa parte é opcional. Em seguida, eu duplico a imagem do jogador e arrasto para baixo da camada de fundo. Só iremos usar essa imagem no final, para conferir o antes e depois. Agora, clique no primeiro ícone da barra de ferramentas lá em cima, e depois clique em selecionar Pixels. Feito isso, crie uma nova camada clicando no mais e mude o modo de mesclagem para sobreposição linear. Agora, vá na barra de ferramentas à esquerda e selecione o pincel. Selecione a cor branca e deixe as configurações do pincel parecidas com as que você está vendo. É importante que a dureza esteja no zero, o fluxo e a opacidade devem estar em porcentagens pequenas, porque se você deixar muito forte, o efeito na pele do atleta ficará estranho. Agora, na camada que você criou, você vai passar o pincel nos pontos de luz da imagem. Existem pontos na imagem que estão recebendo mais luz e outros pontos que estão recebendo menos luz. Onde estiver mais iluminado, você vai passar o pincel levemente. Isso vai realçar o brilho do jogador, criando um efeito sensacional. Faça esse processo devagar, sempre observando se você exagerou ou não. Confira a todo momento se o efeito não está muito pesado. Caso esteja, apague aos poucos, faça novamente, e assim por diante. Na mesma camada ainda, você irá aplicar esse efeito nos olhos do jogador. Diminua bastante o pincel e aumente o fluxo e a opacidade. Isso trará um brilho no olhar do atleta, dando um ar de vida, um aspecto mais vivo e impactante. Novamente, diminua o fluxo e a opacidade do pincel, e volte a aplicar o efeito, porém, no uniforme do jogador, iluminando ainda mais os pontos de luz, assim como você já fez na pele e nos olhos do atleta. Observe que, apenas aplicando esse efeito, já obtemos um resultado absurdo, que muitos designers experientes não conseguem ainda. Porém, o nosso trabalho não encerra por aqui. Você irá criar uma nova camada vazia clicando no mais e irá colocar o modo de mesclagem sobrepor. Clique no pincel e em seguida no ícone de conta-gotas. Selecione uma cor escura que esteja presente no rosto do jogador. Eu recomendo sempre optar pelo marrom escuro. Você vai aplicar a mesma técnica usada anteriormente, porém, ao invés de destacar os pontos claros, dessa vez você irá escurecer ainda mais os pontos escuros. Os pontos que recebem menos luz na sua imagem são os lugares onde você vai aplicar esse efeito, sempre testando devagar para evitar exageros. Ainda na mesma camada, você irá aplicar esse efeito na camisa. Porém, ao invés de usar o marrom escuro, você vai usar a cor preta para escurecer os pontos menos iluminados do uniforme. Think all we can settle on the weekend. Funny how I kinda like this life. Funny
I kinda like this life, no, I like this life. Selecione aquela camada, que nós duplicamos no início e arraste ela para cima de todas as outras camadas. Pronto, agora você pode conferir o antes e o depois do seu tratamento, quando quiser. Vejam só a qualidade disso. Usem e abusem o quanto quiserem. Acredito que isso já vale o seu like e a sua inscrição. Eu adicionei um brilho no óleo do jogador para dar um charme a mais. Obrigado por assistirem, fiquem com o resultado final.